Bom dia, irmãos. E estamos de volta. Volta para essas devocionais todas as manhãs, né? Na medida que Deus vai colocando no coração para orientar a igreja, orientar o seu coração no caminho do Senhor. E eu quero compartilhar com você hoje um texto que é bastante conhecido, mas que a gente tem que pôr em prática. Ele é fundamental para a nossa vida, para o nosso caminhar com Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Paulo diz assim: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos de este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. É importante a gente pensar nesse texto de Paulo, né? Ele está escrevendo aos Filipenses, uma carta realmente onde Paulo está preso, mas demonstra uma alegria tão grande de servir o Senhor, de andar com o Senhor, e de, mesmo preso, orientar a igreja para caminhar na presença de Deus. E eu quero falar para você, nós precisamos realmente aprender com esse texto. E eu vejo 4 coisas aqui muito importantes. Primeiro, nós temos que crescer em maturidade. Perceba que Paulo começa a gente lendo assim, de primeira vez, a gente acha que ele está contradizendo, porque ele fala, não que eu já tenha recebido, isso eu já tenho obtido a perfeição. E lá embaixo, no verso 15, ele fala, todos pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. Numas traduções sempre fala perfeitos, perfeito, perfeitamente, e aqui ele usa perfeitos e maduros. É importante a gente entender isso. Nós não alcançamos ainda a perfeição. O que Paulo quer dizer é que ainda não alcançamos a maturidade. Mas nós temos que pôr isso como alvo, nós temos que crescer em Cristo Jesus, nós temos que amadurecer. Nós temos que colocar esse ponto aqui como chave da nossa vida cristã. Nós não podemos estagnar. E nós temos um alvo, o alvo é Cristo. Esse é o modelo de vida, de caráter, de conduta, de pensamento, de ações que nós temos que almejar. Os evangelhos nos ensinam tudo a respeito de Cristo e ele deve ser o nosso alvo. Crescer em maturidade é alcançar a estatura do Filho de Deus. E isso não pode ser algo que fique como uma opção religiosa, não. Se cremos em Jesus, se temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, já o próprio já diz Senhor da nossa vida. Então nós temos que crescer em maturidade e colocando Cristo como nosso alvo. A maturidade se liga com Cristo. Mas ele fala também que avançando, né, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Tem um velho ditado que diz assim: se você não aprende com a sua história, você está sujeito a repeti-la. Romper com o passado ou aprender com o passado é o que Paulo está dizendo aqui. Romper com esse passado que nos paralisa, que nos estagna, né? Nos deixa estagnados. Mas nós precisamos avançar. Nós temos que colocar isso e aprender com a nossa história, aprender a crescer na presença de Deus de tal maneira que esse passado já não é mais um obstáculo na nossa vida. É lembrar que a graça de Deus inundou o nosso coração e mudou a nossa vida. Isso é importante. E, portanto, nós temos que pôr isso em prática, né? Ele diz assim, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, vamos pondo em prática, vamos
vamos alicerçar a nossa vida, vamos fortalecer a nossa fé, não vamos deixar nada ser impedimento na nossa vida, porque esse é o objetivo de Deus. E começamos um ano e é uma boa oportunidade da gente pensar nesse texto de Paulo. E assim, com certeza, aprendemos essas 4 coisas. Nós temos que crescer em maturidade. Nosso alvo é Cristo. Nós temos que aprender com o nosso passado, que a graça de Deus nos inundou e nos alcançou, e pôr em prática, colocar em prática todos os dias aquilo que temos aprendido com Deus. E isso, com certeza, nos elevará. Eu quero orar. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, nos fortalecendo, enchendo nosso coração da alegria de servir o Senhor e de aprender com o Senhor, de se fortalecer no Senhor e de encher o nosso coração dessa graça que nos inunda, que um dia nos alcançou e que mudou a nossa vida. E, portanto, nós podemos olhar para trás e ver o quanto que o Senhor já fez na nossa vida e avançar para o futuro com esperança e com a certeza de que o Senhor está conosco. Assim, Pai, precisamos pôr em prática. Então, nos ajude a crescermos e a pormos em prática o que o Senhor tem nos ensinado. Assim oramos e pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém.